Pode começar. Boa noite, nós teremos o nosso ciclo de palestras e hoje o tema é drones, usos na engenharia e na guerra. E o palestrante é o Celso Zanqueta, ele é engenheiro civil, tem experiência internacional, Panamá, República Dominicana, e ele vai falar das novas tecnologias para vocês. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Me apresentar rapidinho, sou o Celso Zanqueta, sou engenheiro civil, trabalhei sempre com projetos de infraestrutura de transportes, trabalhei muito tempo em algumas obras de rodovias, ferrovias, como a professora Lua informou, morei um tempo no Panamá, morei na República Dominicana. Lá em 2013, na República Dominicana, o pessoal já falava do uso de drones para acompanhamento de obra. Depois voltei ao Brasil com aquela ideia na cabeça e agora em 2016 resolvi efetivamente botar essa minha ideia na prática, né? Acabei abrindo a minha empresa, a Vortex Drones, que ela inicialmente foi pensada justamente para prover serviços de drones para engenharia. Mais para frente a gente vai falar o que seria, o que os drones podem acrescentar. Hoje em dia ela tem uma gama um pouco maior de produtos, certo? E trabalhamos efetivamente para trazer informações para a engenharia e não simplesmente o uso de drones, né? Utilizamos hoje muitas outras tecnologias. Aqui a agenda. E para começo de conversa, né? Vamos falar um pouquinho aqui do que são os drones. E aqui tem uma descrição longa, burocrática, do que a ANAC pensa que é drone, do que a ANAC define que é drones, que são aeronaves remotamente pilotadas, sem nenhum passageiro, sem nenhum piloto embarcado, certo? E que tem a sustentação por meios aerodinâmicos, ou seja, um dirigível, por mais que seja remotamente pilotado, não entra na definição de VANT da ANAC. Vamos expandir um pouquinho essa definição, porque eu acredito que todo mundo, quando fala de drones, acaba pensando um pouquinho mais, acaba englobando assim, os dirigíveis, acaba pensando em rovers subaquáticos. Então vamos pensar em drone. Essa aqui é uma definição expandida, certo? Que é qualquer veículo não tripulado, autônomo ou remotamente pilotado. Mais pra frente a gente vai falar o que é a diferença entre um veículo autônomo e um remotamente pilotado. Então, nessa definição, acaba entrando submarinos remotos, que fazem trabalhos em plataformas de petróleo, que fazem prospecção submarina das mais diversas maneiras. Acaba entrando caminhão autoguiado. Nós ainda não temos caminhões e carros autoguiados nas nossas ruas, mas é uma questão de tempo. Entra aí sim balões e dirigíveis, que na definição da ANAC acabava não entrando. E, sem dúvida, vem o clássico veículo aéreo não tripulado. Aqui no caso um veículo militar, mas também existem diversos veículos civis. Fala um pouquinho dos aspectos históricos, porque a gente pensa em drone, a gente sempre fala que é uma coisa muito moderna, muito nova, né? Isso aqui, se vocês forem ver, é uma maneira que inventaram na Primeira Guerra Mundial para conseguir informações atualizadas do campo de batalha. Isso aqui eles colocavam câmeras fotográficas em pombos correio para tentar, com alguma sorte, extrair informação. Mas falando aqui, temos uma linha do tempo e a gente vai falar, o Tesla falava em algo parecido com um drone no final do século XIX. Ou seja, o drone, que a gente pensa, né, uma coisa super moderna, super avançada, que eu vejo o DJI lá com um modelo novo que lançou agora desse ano, já tem mais de um século de história, né? Teve o Sperry com torpedos aéreos, aviões sem piloto. O termo drone mesmo veio aparecer aqui um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E todo esse desenvolvimento sempre se deu, como diversas outras tecnologias, pela esfera militar. Hoje nós temos a sorte de termos essa tecnologia também para uso civil. Falando um pouquinho de aspectos históricos novamente, né? Como eu falei que a gente vai considerar dirigíveis e balões
como drones também, de certa maneira, a gente vai ter aqui em 1850 um ataque a Veneza, partindo da Áustria, utilizando balões autônomos. Tinha toda uma traquitana lá, que chegava num determinado tempo depois de voar e soltava bombas. Os japoneses fizeram a mesma coisa, utilizando as correntes de vento na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses lançaram 9.000 balões. Parece que só um conseguiu acertar o território americano com alguma vítima. Ou seja, não foi das armas mais eficientes. Os austríacos eles lançaram 200 balões. Eu não achei fontes para falar quantos que acertaram o alvo. Imagino que não deva ter sido muitos mesmo. E continuando aqui, olha só. 1918 a gente vai ter uma primeira ideia de um míssil. Né? Nada mais era do que um biplano, que o que acontecia? Esse aqui, ele desmontava as asas quando chegava no alvo. Tinha todos os comandos pneumáticos, era toda uma traquitana. E aqui esse outro também, um outro desenvolvimento. Aqui, o ano daqui é nos anos 30. Vamos ter o primeiro drone rádio controlado. Qual que era a função dele? Servir de alvo. Imagina que eu tenho meu pessoal de artilharia, eles precisam treinar e os estagiários estavam em falta na Inglaterra. Eu não podia colocar o estagiário dentro do avião para ser alvejado, né? Pegar mal. Né? Então desenvolveram aqui um rádio controlado. Funcionou. Né? Esse aqui efetivamente funcionou. Foram alguns alvos interessantes. Existem alvos para treino até hoje. Tem até uma empresa brasileira do Rio Grande do Sul, se não me engano, que eles desenvolvem drones para a marinha e para a aeronáutica para servir de alvo para treino. Os drones deles chegam a 400 km por hora. E aqui a gente vai ter, digamos assim, um dos primeiros drones de produção em quantidade, né? Que eram as bombas V1 alemãs, que bombardearam principalmente Londres. A automação dela também não era muito inteligente, ela contava quantos giros dava o motor e acabava desligando o motor e ela caía e esperava que no momento correto. A maior parte delas eram desarmadas, simplesmente batendo a asa dos Spitfires na asa dela, ela se desviava e caía. Novamente, aspectos históricos e ideias estranhas. De 44 a 53 teve o projeto Pomba, certo? Que um cientista americano resolveu treinar pombos para conduzirem as bombas até os alvos. Colocaram 3 pombos aqui, cada uma desse aqui, eles iam bicando a tela do radar e encaminhando a bomba. Né? O projeto foi abandonado porque a eletrônica se desenvolveu de tal maneira, né, que nosso colega de automação e controle pode falar melhor, e se desenvolveu e realmente é um pouco mais confiável do que você utilizar pombos para você controlar aviões. Já nos anos 70 a gente teve o Lightning Bug, que iniciou como um alvo também, depois ele foi muito utilizado para missões de reconhecimento, tá? Na Guerra do Vietnã. Aqui já com uma carinha mais parecida com um drone moderno. E por fim, aqui a gente pode falar, né? A gente tem o Global Hawk, de 98, que está em operação até hoje, que é já o que nós imaginamos como um drone militar, de vigilância e ataque. Ele já pode portar carga paga, já consegue levar mísseis, né? E temos aqui os experimentais, o X-47, que tem muito pouca informação, mas ele é stealth e tem capacidade autônoma de decolagem e pousar em porta-aviões, o que dá uma projeção bem interessante. Mas, ok, por que eu quero usar um drone? Porque no final das contas eu preciso de um drone. Eu poderia fazer as mesmas coisas com aviões, com satélites. A ideia de substituição é sempre fazer de maneira melhor e de maneira mais barata. Mas o que é o uso?
O uso principal, o uso inicial, como a gente viu lá, é a questão de coleta de informações. O principal uso civil que nós vamos fazer no momento é coleta de informações. E aqui Sun Tzu falando, se você conhece a você mesmo e conhece o seu inimigo, você vai ganhar a batalha. Se você não se conhece, não conhece o inimigo, você está lascado. Então, a gente vai utilizar tecnologia para conseguir fazer levantamentos e conseguir trazer informações, conhecer o inimigo. E aqui, novamente, a gente usando tecnologia para coletar informações. Guerras napoleônicas, Revolução Francesa. Olha o balão aqui. Colocava o coitado ali em cima do balão e soltava, e ele falava como está a movimentação das tropas inimigas. Mesma tecnologia já mais avançada na Guerra Civil dos Estados Unidos. Esse aqui é um Intrepid, né? 1863. Fato curioso, tem um porta-aviões com o mesmo nome Intrepid, que está ancorado lá em Nova York. É um museu hoje, recomendo fortemente. E essa tecnologia de balões foi utilizada inclusive aqui, ó, na nossa Guerra do Paraguai. O Duque de Caxias comprou 2 balões usados lá dos Estados Unidos para utilizar na Guerra do Paraguai. Essa era a tecnologia de ponta de coleta de informação da época. Na Primeira Guerra Mundial, a gente passou a ter aviões para essa mesma função. Se vocês olharem, é um avião meio 14 bis, ainda bem precário, né? Esse aqui de 1910. E na Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, utilizando aviões. A gente vai desenvolvendo, é utilizado até hoje esse helicóptero para coleta de informações e para posto de comando avançado. Se vocês assistiram o filme Falcão Negro em Perigo, mostra bem, né? Você tem todos os helicópteros de ataque e tudo mais, mas você tem helicópteros para coleta de informação. E novamente, você tem pessoas aí dentro com máquinas fotográficas, pessoas tomando decisão, tudo a partir de uma plataforma aérea. Nós temos aqui o U-2, que é uma plataforma, um avião espião norte-americano que ainda está em operação. Qual que é a principal função dele? Ele só carrega câmeras, ele não carrega nenhum outro tipo de armamento. Qual que é a defesa dele? Ele voa muito alto. É a única defesa que ele tem. E ele já foi abatido algumas vezes. SR-71, em 64, mesma coisa, era um avião espião. Essa versão, inclusive, se vocês olharem, ele tem um drone aqui nas costas. Ele lançava, ele funcionava como uma nave-mãe e lançava para eu ter um alcance maior para eu conseguir coletar informações. Questão de satélites também. Para coletar informações eu posso utilizar satélites. Mas o que é o meu problema de satélite? Eu vou ter sempre que respeitar as órbitas. Nem sempre eu vou ter um satélite passando por cima da onde eu quero ver. E mudar a órbita de satélite tem um custo de combustível muito grande. Então, olha só os problemas todos que nós estamos criando. Eu coloco uma pessoa, ou eu tenho um custo muito alto. Começo da história dos satélites, olha como eles recuperavam os filmes. Os satélites ejetavam cápsulas de filmes que eram recuperadas em voo ainda. Não tinha comunicação por rádio, não tinha comunicação digital. E por fim a gente chega nos drones modernos para captura de imagens. Qual que é a diferença? Qual que é o ponto crucial? Enquanto que um U-2, um avião, custa $30.000 a hora de voo, certo? Um SR-71 chegava a custar $100.000 a hora de voo, um Global Hawk custa $11.000 a hora de voo. Então, novamente, qual que é o problema que eu estou querendo resolver? Estou querendo coletar informações do meu inimigo, querendo coletar informações do campo de batalha. Só que eu não posso gastar uma fortuna para fazer isso. Pensar $100.000 por hora de voo, num dia de operação aí estão falando de $2 milhões. Isso porque você só tirou foto. E aí vem a questão do uso civil. E aqui sim eu coloco o uso das forças policiais dentro do âmbito de uso civil. O que eu consigo fazer com um drone? Certo? Como eu falei, nessa parte de coleta de informação,
Quem é engenheiro civil? Tem pessoal de mecânica, petróleo, né? De automação. Tá. Na parte de engenharia civil, o drone não vai trazer nada de muita novidade. O que ele vai acabar acontecendo é o seguinte: eu estou trocando um avião para fazer um aerolevantamento tradicional, que nem várias empresas aí do mercado fazem, que custa um avião aí, não sei, vamos chutar 500 mil reais, R$1 milhão. A hora de voo vai custar 2, 3, 4 mil reais por um drone. O equipamento custa 5 mil reais, 10 mil reais, que a hora de voo custa 100 reais, 200 reais, nem isso. Então, eu estou simplesmente deixando a tecnologia mais barata. E o que eu vou fazer? Como falei, a mesma coisa. Vou fazer fotos ortorretificadas, ortofotos. Essa aqui à esquerda é uma foto do Google, que é amplamente divulgado, é de satélite, tem uma resolução espacial de 80 centímetros. E essa aqui, da direita, é com drone. Essa aqui está com uma resolução espacial de 5 centímetros. Então, eu estou barateando a tecnologia, em vez de contratar uma empresa de aerolevantamento que vai me custar bem caro. E, como voa mais baixo, eu consigo uma resolução melhor, mesmo usando câmeras em tese inferiores. Eu tenho como fazer uma inspeção por vídeo. Imagina só, esse aqui. Esse aqui é um parque eólico. Como tradicionalmente era feita a inspeção desses geradores? Você embandeirava as hélices, embandeirar é deixar de frente para o vento, e vinha deixava ela na horizontal, e vinha um inspetor andando por cima da hélice fazendo a inspeção. Normalmente você cria parques eólicos onde tem muito vento. Imagina só um inspetor andando a 80 metros de altura e sabendo que no dia seguinte já tem que fazer aquela outra, no outro dia já tem que fazer aquela outra. Com drone eu consegui baratear novamente, fazer de melhor qualidade, porque depois eu posso ter às vezes uma pessoa mais capacitada, eu posso ter uma segunda opinião, eu posso ter uma visão com mais detalhes, certo? Com calma. Eu posso olhar por cima e por baixo da hélice, sem ter que voltar, girar de novo. Então, eu estou trazendo justamente a tecnologia mais para perto. Né? Esse é fruto lá de todo o desenvolvimento militar e coletando informação. Ó, aqui no caso dá para ver o quadricóptero. Outra coisa que a gente consegue fazer: topografia. Da mesma maneira que a aerofotogrametria eu consigo por paralaxe fazer topografia, com os drones eu também consigo fazer topografia. E em projetos recentes que eu elaborei, eu consegui fazer um experimento, checar a precisão. A gente consegue entregar hoje classe A em escala 1/1000. Isso significa um erro médio quadrático inferior a 30 centímetros. Parece ser muito erro, mas é esse o erro que normalmente se trabalha em engenharia civil. Principalmente para projetos de infraestrutura, esses projetos muito grandes. E informação em tempo real. A partir do momento que eu vou ter tanto uma força policial ou mesmo uma força de apoio, uma defesa civil, como que vai estar a minha situação lá na frente? Como que eu vou checar como está o deslizamento do morro sem eu me expor ao risco? Como que o BOP vai checar como está a situação lá na Rocinha, se eles estão querendo entrar, sem eles se exporem ao risco? Normalmente como eles fazem? Eles botam lá o helicóptero voando, consumindo lá os seus 5 mil, 6 mil, 7 mil reais por hora. Aqui eu tenho uma solução muito mais barata e muito mais segura, porque o helicóptero do BOP já foi abatido, ou da PM. Já esse aqui, se for abatido, os danos são menores. Outras informações. Lembra que eu falei que a gente não vai considerar drone só o que voa? Eu já tenho aparelhos para realizar batimetria. Batimetria, não sei se vocês sabem o que é, mas é a identificação do relevo abaixo do nível d'água. Para eu fazer um estudo de porto,
fazer o estudo de rota de navegação, eu tenho sempre que ter a batimetria muito em dia, muito em ordem. E costuma ser caro realizar a batimetria. Hoje em dia, normalmente você usa um barquinho parecido com esse, mas rebocado. E daí você não consegue garantir que você cobriu toda a área. Às vezes você tem que fazer várias passadas para cobrir toda a área. Aqui, de maneira automática, você ligou e esqueceu. Você gasta menos hora. E agora vamos falar de um outro uso de drones. Esse está já com mais função no mundo militar e tem alguns estudos para entrar nos usos civis, que são os usos de logística. Frasezinha do Churchill, falando que a vitória depende do transporte. E aqui a definição de logística. Mas no final, o que é logística? Logística é entregar na hora certa, o produto certo, com o preço certo. Em resumo, isso que é logística. Se você conseguiu fazer isso, você fez uma boa logística. A logística normalmente começa com separação de itens. Novamente, eu vou falar aqui de drones, mas estou falando de robôs. Nosso colega de automação vai poder ver um pouco melhor. O vídeo não tem. Hã? O vídeo não tá na... O vídeo não tem. Pendrive? Não. Está no HD externo. Posso ligar. Mas basicamente isso aqui é um centro de distribuição na China. Só que a Amazon também já está fazendo a mesma coisa. Tá? É um centro de distribuição automatizado, em que eu tenho uma série de robôs, parecido com Roomba. Todo mundo sabe o que é um Roomba. Roomba é aquele aspirador robótico, né? Que ele já faz a distribuição. Vamos ver o videozinho? De certo modo, poderia se considerar os trens do metrô também como drones? Por exemplo, da linha amarela, que não tem nenhum operador? De certa maneira, se a gente pegar a nossa ideia expandida, podemos considerar. Sem tripulantes. Sem tripulantes. Ah, é aí que tá. A questão é sem tripulantes. O metrô tem tripulantes. O professor falou bem. Olha só que loucura. É isso. Isso é um centro de distribuição na China. Quando a gente compra o pendrivezinho lá pelo AliExpress, não é mais o pequeno Ping que trabalha lá em Xangai carregando o negócio. Quando você compra as coisas na Dirtstream e vem super barato, né? Eles estão utilizando a automação para reduzir custo. Porque isso aqui acaba sendo mais preciso e mais rápido do que o pequeno Ping, né? Imagina só. E a gente nem vai reparando. Quando a gente compra aquele livro na Amazon, ou tenta comprar aquela muamba que sempre é negada a entrega para o Brasil, ela passaria por aí. Aí vai mostrar o ursinho bonitinho, indo até a criança feliz. E daí eu vou falar um pouco aqui, ó, entrega aérea, né? Você que falou da Amazon fazendo entrega aérea, esse aqui é um drone que é lançado de cima de dentro de um avião, né? Para fazer entregas o quê? Para o pessoal de solo, para o pessoal de campo, medicamento, munição, armamento, comida, água. Em lugar que não dá para fazer um pouso, eu posso fazer uma entrega aérea. Né? E existem alguns paragliders desses que chegam a conseguir transportar até jipes, alguns bem grandes. E daí sim, vamos falar um pouco do Amazon Prime Air. É muito legal isso, mas hoje ainda nós não temos nenhuma empresa, temos uma empresa fazendo entregas nessa modalidade, sem ser apenas para fim de marketing, que é o Correio Suíço. O Correio Suíço faz a entrega, mas não faz a entrega de porta a porta.
Ela faz a entrega só dos últimos metros. Quando está com muita neve, eu preciso entregar algo de muito valor agregado. Um remédio, alguma coisa assim. Então, os últimos 200 metros, né, eu faço entrega por drones. E é caro. Que nem o pessoal estava mostrando outro dia, o pessoal entregando pizza com drone. Como falei, nenhuma solução de nenhum problema vai conseguir emplacar se ela for mais cara do que a maneira como a gente faz hoje. Se ela for mais arriscada, se ela não trouxer muitas vantagens. Ela até pode ser mais cara, mas ela tem que trazer muito mais vantagens. Certo? E pensar que eu estou substituindo um motoboy e uma moto que tem um custo relativamente baixo por um drone que tem um risco e um custo mais alto, não emplaca ainda. Como eu falei, o pessoal do Swiss Post, os Correios Suíços, pode ver, a caixinha é pequena, a carga paga é pequena, não dá para fazer transportes de livros, vou transportar minha biblioteca com drones, não vai dar certo. Né? A DHL também está estudando, todo mundo está estudando, mas na prática ninguém está fazendo. Agora eu vou mostrar o que eu acho que vai ser efetivamente a solução para essas entregas. Terrestre. Eu já tenho, novamente, várias empresas estudando automação. E eu já tenho exércitos utilizando comboios automatizados. Eu já tenho tanto a Volvo, Mercedes, a Tesla, todo mundo está estudando automação terrestre. Para não ter mais a questão do operador. Eu tenho um transporte mais seguro, eu tenho um transporte mais rápido. O caminhão não precisa dormir, o motorista precisa. O caminhão não toma remédio para ficar acordado, né? O motorista precisa. A Rio Tinto já está utilizando caminhões de mineração, aqueles super caminhões sem motorista, de maneira driveless, e é um grande desafio, ainda mais esse tipo de veículo, porque como ele acaba tendo o centro de gravidade mais alto para ele tombar, ele anda em estradas que não são efetivamente demarcadas, né? Na mineração está mudando todo dia como é a estrada. E aqui uma solução que já tem em Washington, né? Porque eu vou pedir um drone aéreo se eu posso ter um carrinho terrestre para entregar minha comida chinesa. Já tem em Washington e eles já estão fazendo entregas com esse carrinho. Tem ainda alguns inconvenientes, para atravessar a rua e tudo mais, acaba pedindo ajuda a um operador no escritório, que o operador acaba olhando para os dois lados ali com as câmeras. Né? E eu sei que vocês já falaram aí no Brasil se a pizza ia chegar mesmo ou se ia ser subtraída no meio do caminho, né? O carro ele fica trancado, né? E esse carrinho pesa mais de 100 quilos, né? Não é tão leve assim. Claro que isso não é impeditivo, né? Carro forte também fica trancado. E aqui vamos falar um pouquinho do sistema de controle. Outra utilização, além de coletar informações e de fazer entregas, seria a parte de ataque efetivamente dos drones. Mas isso nada mais é do que uma outra maneira de você fazer uma entrega, né? Você vai estar entregando explosivos. Como funciona um sistema de comunicação de um drone militar? O pessoal deve pensar, eu ponho meu drone lá no Afeganistão, eu controlo ele de Washington e eu estou tranquilo, estou safo. Infelizmente não é assim, porque se for pegar a distância de um lado ao outro da Terra, são 20 mil quilômetros. Eu vou ter um lag de comunicação absurdo. Eu vou ter uma demora nessa comunicação muito grande. Então, normalmente eu tenho que ter postos avançados e salas de controle lá no campo, lá no Afeganistão. Não que eu não possa ter do outro lado do mundo, posso, mas aí todas as ações vão ficar mais demoradas. Daí esse aqui é o sistema padrão. Se eu tiver em visada direta, eu uso o link de comunicação de rádio direto. Se eu não estou com visada direta, aí eu uso um sistema de comunicação via satélite. Esse drone é combustível, né? Combustível.
É elétrico. Não. Você pega bateria. um Reaper, ele tem autonomia, se não me engano, de Jatinho. 36 horas. Você tem a jato, você tem hélice, turbo-hélice, você tem de diversas maneiras. E a autonomia vai lá para cima. As autonomias são todas lá em cima. Horas e horas. Horas e horas. Exatamente. Eu tenho que manter o... Como eles costumam participar de missões de vigilância, eles têm que ficar horas e horas e horas girando até identificar alguma movimentação. Um drone, que usa os drones de uso civil com autonomia de 20 minutos, que é a autonomia típica, não dá nem pro cheiro. E aqui a gente vem dos modos de operação. Isso aqui é um pouco do que a gente tem nos modos de operação de uso de drones civis também. A gente tem um modo manual, certo? Que é basicamente um aeromodelo. Se eu pegar um aeromodelo, eu posso falar que é um drone que opera só em modo manual. Eu tenho aqui um estabilizado, que ele vai me dar uma superfície de voo, uma superfície de controle de voo. Ele vai me facilitar, ele vai dificultar que eu derrube o aparelho, que eu faça besteira. E eu tenho um automático, que ele decola, ele voa, ele faz a missão e ele pousa de maneira automatizada. Aí vem toda uma questão de discussão na parte militar se um drone poderia lançar um míssil de maneira automática. Até o momento que se saiba, nunca isso aconteceu. Sempre tem um humano apertando o botão. E daí vem, como eu realizo uma missão? Claro que vai variar se é uma missão civil ou uma missão militar. Aqui uma missão militar, eu vou ter minha decolagem de preferência automática, sobe para uma altitude segura, ele vai ficar girando, buscando um alvo, fazendo a minha vigilância. Se ele achar algum alvo interessante, ele pode realizar o ataque, e daí ele pousa. E daí vem a pergunta do professor, questão de autonomia. Se eu vou ficar girando lá em cima, eu tenho que ter uma autonomia alta. Não que não existam alguns drones pequenos de usos militares para o pessoal de campo de batalha mesmo, que ele decola, vê como está ali o outro lado da casa e volta. Mas é um pouco mais raro. E aqui uma missão de uso civil, estritamente civil. Essa aqui é uma missão que eu realizei. Aqui a gente ia fazer um levantamento dessa área de laranjas. Então inicialmente eu faço o planejamento da missão. Essas linhas verdes é por onde o drone tem que efetivamente passar. Tem a coleta dos dados, que basicamente é o start do botão, e no caso o drone faz tudo de maneira autônoma. Na minha empresa a gente sempre trabalha com 2 pessoas fazendo a coleta. Tem o piloto, que apesar dele não fazer nada, ele tem que estar lá por caso de alguma emergência, e um observador, que a função do observador é até auxiliar, é acabar olhando se tem alguma coisa fora do campo de visão do piloto. Às vezes tem aves, às vezes tem uns meninos empinando pipa do outro lado, o piloto não está vendo, já chama atenção e já faz o procedimento. E o processamento, eu coletei um monte de informação, eu fui lá e tirei um monte de foto, e o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que processar. Aqui no caso, cada ponto desse é uma foto, isso aqui é uma nuvem de pontos tridimensional. A partir disso eu gero ortofotos, a partir disso eu gero topografias. Sempre tem outras possibilidades. Eu posso coletar informações térmicas, por exemplo, para detectar falha no isolamento de alguma linha de alta tensão, por exemplo. Ou, que nem conversamos aqui um pouco antes do começo da palestra, fazer um levantamento de uma fachada de um edifício procurando patologias, procurando fissuras, procurando defeitos, fazer inspeções de pontes, fazer inspeções de lugares de difícil acesso, sempre trazendo informações. Hoje, no uso civil, essa é a maior função dos drones. Tem uma utilização ou outra para içar cabo-guia, mas é um pouco mais rápido. Existem alguns drones que já conseguem levar agrotóxicos para fazer aplicação, pulverização em lavouras, mas ainda não se vê com tanta frequência. Aqui um pouco de aspectos legais de segurança. Não sei se vocês lembram do drone português. Exatamente. Fez o lançamento. Esse aqui é o nosso colega que fez o lançamento.
né? Mas todo mundo que voa cai, todo mundo que tem um drone sabe que segurança é importante. Os aspectos legais. Os drones hoje no Brasil, estou falando aspectos legais no Brasil, tá? Tudo que tiver radiocomunicação precisa ser homologado pela Anatel. Um mouse sem fio precisa ser homologado pela Anatel. O celular precisa ser homologado pela Anatel. Porque o drone que utiliza um rádio, que transmite informações e recebe informações de status, recebe informações de vídeos, né? Isso é um sinal para você, se você precisar, tem mais 5 minutos. Eu ia falar, nossa, a loja toca em horário A gente já diferente. conversou com o padre. Tá pedindo presente. Tá. Que bom. Então tudo tem que ser, se tiver radiocomunicação, tem que ser homologado pela Anatel. Né? ANAC. Nós estamos com a sorte hoje, coisa de 6 meses atrás, a ANAC finalmente homologou a legislação referente a drones. Todos os drones acima de 250 gramas para fins comerciais precisam ser homologados pela ANAC. É só entrar no site da ANAC e ir lá ver a homologação. Não custa nada. Tá fácil de fazer hoje. Drones acima de 25 kg é outra categoria, mas dificilmente se encontra drones assim no mercado. Normalmente quem está adquirindo um drone acima de 25 kg já tem todos os contatos necessários no ANAC, DCEA, por aí vai. E o DCEA, toda vez que for voar, tem que pedir autorização para o DCEA. O DCEA libera fácil, libera rápido. Em menos de 48 horas, você tem a liberação do espaço aéreo. Claro, se você for decolar, se você for voar na cabeceira do aeroporto de Congonhas, talvez demore um pouco mais, certo? Mas é possível, já existem os procedimentos para isso, certo? Coisas também de segurança, tanto a ANAC quanto o DCEA não pode sobrevoar a população, multidão, a não ser que você tenha a anuência de cada um que você está sobrevoando. Isso uma projeção de 30 metros a partir do centro do drone, projeção horizontal, certo? E mesmo que esteja tudo dentro dos aspectos legais, meu drone é homologado pela Anatel, ele é homologado pela ANAC, meu piloto é licenciado e eu tenho autorização do DCEA, ainda eu tenho que respeitar o restante da legislação, certo? Não é porque eu tenho um drone que eu posso levar celular para dentro do presídio, fazer entrega de drogas, né? Eu tenho ainda toda a legislação civil a cumprir, né? Aqui, ó, já mudou o presidente, já é notícia velha, mas continuam fazendo isso, tá, gente? E tem toda a questão de legislação de uso de direito de imagem. Não é porque a menina está de topless em cima da cobertura que eu posso simplesmente chegar com o drone lá para fotografar. Todo mundo estava querendo já a foto seguinte, né? Na foto seguinte, o piloto perdeu o drone. Segurança de operação, né? Como eu falei, estando dentro das regras, a chance de acontecer algum acidente que envolva a segurança de operação é muito pequeno. Mas todo mundo que tem drone, que já pilotou, sabe que tudo que sobe, cai. Né? Um dia vai acontecer. Né? E se você cuida das questões de segurança, não vai acontecer nada de sério. Inclusive, se você cuidou bem das condições de segurança, mesmo que você tenha uma pane, você conseguiu realizar um pouso de emergência e está tudo em ordem. Você que estava comentando, né, que acabou a bateria, pousou. É muito difícil você efetivamente derrubar se você está seguindo as regras todas. Aqui é um incidente que aconteceu. Aquele vídeo que todo mundo vê, tal, do drone batendo na asa do avião é fake, tá, gente? É fake aquele lá. O drone da Polícia Federal tirando multa do pessoal também é fake, tá? Não que não exista tecnologia de uso militar possível de fazer aquilo, mas ainda não está acessível para uso civil. Aqui mais um videozinho. Esse aqui não é fake. Esse aqui são as Olimpíadas de Sochi, de inverno, na Rússia.
Nossa. Gosto de divertir. Então. Tudo que voa pode cair. Não sei se vocês lembram nas... Eu acho que não quebrou. Não quebrou o drone? Quase não quebrou, né? Quase não quebrou. Mas se pensar, cada motor daquele lá, com um S, com tudo, deve custar coisa de uns R$1.000, dá pra recuperar. Nossa. Né? Eu já tive um que aconteceu algo semelhante numa área de teste. Eu estava numa área de teste, efetivamente, testando um motor novo, falhou e veio abaixo. Mas como eu falei, estava justamente numa área de teste isolada. Não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas tinha aquela cable câmera, né, que acabou caindo. Caiu. Isolar na área, ela caiu. Exatamente, ela acabou caindo. Isso porque era com cabo. Né? Então, segurança é sempre importante. Quem que é esse aqui mesmo? É o Henrique Iglesias, né? Esse é o show do Henrique Iglesias. Se você, a foto está com baixa resolução, mas ele está com um drone Inspire One da DJI, um drone muito bom. Ele está decolando da mão. Né? Tem muita gente que faz isso, decola o drone da mão. Isso aqui são 5 minutos depois do show. Ele quase perdeu o dedo, quase teve computação no dedo. Né? Então, segurança é sempre muito, muito, muito importante. Bem, o que dá para concluir? Né? Já me fizeram, tem só 5 minutos. Os drones hoje, né, vieram aí da tecnologia militar, popularizou agora com a tecnologia civil, tão acessíveis, tão fáceis, e eles podem trazer informações. Que tipo de informação? Normalmente informação que você mandaria alguém lá para coletar. Por exemplo, tem um colega que é de engenharia de petróleo, né? Imagina você fazer uma avaliação de um flare, uma inspeção de um flare. Para quem não sabe, o flare são aquelas tochas, entre aspas, que ficam nas plataformas de petróleo e nas refinarias, queimando 24 horas por dia. Certo? Está queimando gases que não têm valor comercial e que simplesmente deixar solto na atmosfera seria muito perigoso, poderia explodir. Só que aquilo lá eu preciso fazer inspeção regular. Como que usualmente eu faço inspeção? Eu desligo minha plataforma, eu paro minha produção, eu desligo o flare e eu mando o estagiário lá em cima. Certo? Vai que tá quente, né? O estagiário queimadinho, né? Já dá uma assadinha. Com drone, eu consigo fazer isso minimizando o tempo que eu fico com minha plataforma desligada. A plataforma de petróleo, você conta os minutos da produção dela. Imagina eu ter que desligar por 4 horas para fazer uma inspeção. Certo? É muito dinheiro jogado fora. Né? Ou mesmo, novamente, questão de petróleo ainda. Vou fazer a inspeção dos tubos lá embaixo. Eu uso um submarino remotamente controlado. Para que mandar um mergulhador? Que é perigoso, é caro, ele tem poucas horas de trabalho efetivo lá embaixo. Então, a gente está aí com um monte de tecnologia, um monte de coisa, a gente está com tudo pronto para pensar fora da caixinha e trazer solução, inventar a solução. Né? Bem, alguma pergunta? Preocupado. Nossa, mano, o voo deles. Então, pela legislação brasileira, pelo regulamento do DSEA, até 120 metros de altura, você tem facilidades na liberação do acesso. Tá? Não que você não possa voar mais alto, só que para voar mais alto tem que ser emitida uma NOTAM e uma restrição do espaço aéreo. Isso é uma restrição legal. Restrição tecnológica, não tem nenhuma grande restrição tecnológica. Você voa 500 metros, 1000 metros, sem grandes dificuldades com qualquer drone civil. A DSEA impôs uma regra que o drone tem que voar até 30 metros de altura e 30 metros de Isso em áreas urbanas. áreas urbanas. Áreas rurais você pode voar até 120 metros de altura, que são 400 pés, e a distância é no limite do campo de visão.
você não pode voar muito longe. Você tem que conseguir ver o drone. Tá? E sem uso de binóculo. Tem que ser a olho nu. Até mesmo com aqueles óculos, Mesmo com aqueles óculos. Para você voar dentro da legislação. Tá? Se você quiser fazer um voo além do campo visual ou acima de 400 metros, é possível. Como eu falei, você vai entrar com uma requisição no DSEA, daí eles vão levar pelo menos 18 dias para verificar e eles vão mandar uma NOTAM. O que é a NOTAM? NOTAM é uma notificação do espaço aéreo. Todos os pilotos do Brasil vão receber aquilo lá. O que vai acontecer? Vamos supor que você esteja voando numa área aqui, Caieiras, né? Então você vai ter ali perto do aeroporto de Guarulhos, intenso tráfego aéreo, todos aqueles pilotos vão falar, ó, tal quadrado, tal região está com espaço aéreo restrito. Claro que se você estiver fazendo um levantamento debaixo de uma aerovia, dificilmente o DSEA vai te liberar. Né? Mas se você estiver ao lado de uma aerovia e tudo mais, libera sem grandes problemas. Só que vai ter 18 dias nesse procedimento da NOTAM. Você falou que todo voo precisa de uma autorização. Todo voo comercial precisa de uma autorização. Comercial. Como é que define comercial? Uma empresa. Você né? está vendendo? Uma empresa. Você vai ganhar dinheiro? Né? A questão é recreação ou comercial? Né? Recreação, você cai na legislação de aeromodelismo, certo? Que é bem mais flexível. Aí sim você vai ter restrição de limite de altura, né? Você vai acabar trabalhando com mais restrições. Em nenhum dos dois casos é permitido você sobrevoar pessoas sem anuência. Né? Então, você quer fazer fotografia de casamento, por exemplo, precisaria da anuência de todo mundo. É um show. Se o drone tiver câmera ou não, em termos de legislação, essas Não. coisas, não? Não tem diferença nenhuma, tá? Em termos de legislação. Tá? Se você quiser usar um drone, um aeromodelo, por exemplo, está dentro da legislação. Você quer tirar a câmera e quer usar o drone para içar um cabo. Uma última pergunta? aqui no Brasil tem alguma área que não possa sobrevoar? Tem. Né? Se você olhar, por exemplo, normalmente a refinaria de petróleo você não pode, bases militares você não pode, Angra dos Reis, a parte da usina nuclear você não pode. Assim, se você entrar, enveredar e conseguir todas as autorizações, você até poderia, mas por exemplo, em Angra dos Reis, por que você está querendo sobrevoar a usina nuclear? Para tirar uma foto bonita? Não cai muito bem. Né? Igual em Washington, né? É igual em Washington. Última pergunta. Para voos que seriam não tripulados é que alguém está controlando o avião em si, mas com passageiros, quer dizer que pode ser um drone também, com passageiros. Então, não existe ainda drone, existe essa experiência de Dubai, certo? Mas não existe ainda no mundo. Tirando esse caso de Dubai que ainda ninguém voa, né? Não, da mesma forma que um avião em si, assim, Tem o poderia piloto. ser utilizado. Então, Poderia ser se utilizado. não tivesse, Sim, poderia ser utilizado. Obrigado.